você que me ouve nesse dia, Deus o abençoe. Eu sou o pastor Evaí Cardoso. Eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra de coragem, de ânimo, para que você possa vencer nesses dias maus. Antes, eu gostaria de orar com você e por você, para que nós estejamos sendo guardados por esse Deus que tanto nos ama. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos por mais um dia e queremos pedir que tu continues sendo com cada um de nós. Quero te pedir por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por esse adolescente que me vê, me ouve e que está aguardando a resposta vinda de ti. Por isso, Senhor, fala conosco através da tua palavra e que nós possamos nos alegrar, que nós possamos ter esperança, coragem para prosseguirmos e seguir em frente e avante. Ser conosco nesse dia é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido e amado amigo, você que me ouve, você que me vê, você que está na sua tarefa do lar, mas não pode parar, então que você me ouça para alegrar ao seu coração algo que vem da parte de Deus para você. Eu gostaria de fazer um relato que encontra-se registrado no livro de Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Eu não irei ler para que você possa ter o prazer, ter a curiosidade, ter a disponibilidade para olhar em uma das histórias tremenda de um jovem que fora levantado por Deus para seguir em frente e avante. Diz no capítulo 1 de Josué, dos versículos 1 ao 9, que Moisés havia morrido. Moisés era o líder, conduziu o povo, mas chegou o momento em que ele morre. Então a palavra de Deus vem a Josué dizendo que esse jovem estaria à frente desse povo. E algumas palavras que o texto bíblico fala para Josué são as mesmas palavras que neste dia eu gostaria de trazer para você. A primeira palavra é acerca da coragem. Eu e você precisamos ter coragem para vencer os dias maus. Todos nós temos em determinados momentos de nossas vidas medo. Alguns têm medo do escuro, outros têm medo de dormir só, outros têm medo de sair de sua casa por causa da Covid-19, com medo de ficarem doentes, enfermos. Outros têm medo de perder a sua condição financeira. Alguns têm medo de perder o seu emprego, porque o seu emprego lhe traz o recurso para que em sua casa não venha a faltar nada. Então, algumas vezes o medo vem sobre cada um de nós de uma maneira que tenta nos afastar de Deus, tenta nos colocar em uma encruzilhada. Talvez você pergunte, mas que encruzilhada é esta, pastor Evaí? Sim, é na encruzilhada entre a fé e a falta de fé. Porque muitas vezes, quando o medo vem, nós paramos, nós nos esquecemos da palavra de Deus que nos diz para sermos fortes, nos diz para sermos corajosos. A segunda palavra que o texto bíblico diz é que eu e você, assim como Josué, precisamos ser fortes. Ele não está falando de alguém que seja um malhador, um halterofilista, seja menino ou menina, um homem ou uma mulher que esteja malhando direto, mas alguém que seja forte, que seja resiliente, ou seja, alguém que está disposto a passar por essa situação e ter uma certeza de que não está só, de que há outros irmãos e irmãs que passaram por essa situação e que venceram. Forte, corajoso. Que palavras difíceis nesse dia. Sermos fortes, corajosos para seguirmos em frente. É interessante quando falamos da palavra corajosa, eu me lembro do filme Corajosos. Se você não viu, assista. Fala de alguns homens que foram separados, tornaram-se corajosos e fizeram diferença na sua casa, na sociedade, na sua profissão. Corajosos, o nome do filme. Voltemos então ao texto que o Senhor fala a Josué
para que ele fosse forte e corajoso, porque Josué havia aprendido com Moisés, estava com Moisés, caminhou com Moisés, assistiu como esse líder, Moisés, conduziu o povo. Olha aqui para mim, para os meus lindos olhos azuis. Algumas vezes, quando eu e você andamos com pessoas que são inteligentes, andamos com pessoas de fé, nós aprendemos como essas pessoas, homens, mulheres, homens corajosos, homens de fé, mulheres corajosas, mulheres de fé, fazem com que eu e você consigamos vencer no dia a dia, fazem com que consigamos crescer. É interessante que o texto nos mostra que Josué cresceu. Ele cresceu não apenas em estatura, por ser um jovem, mas cresceu em coragem, cresceu em ser fortalecido por Deus e cresceu diante de um povo que seguia Moisés. E é muito importante em aprendermos nesses dias. Mas, algumas vezes, algumas palavras tentam nos entristecer, nos enfraquecer, nos desanimar. A primeira palavra que muitas vezes tenta nos desanimar, enfraquecer nessa caminhada é a ansiedade. Temos o medo, temos a ansiedade. Mas o que é a ansiedade? Disse alguém certa vez que a ansiedade é o excesso de futuro. O que será amanhã? Como eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conquistar? Será que eu conseguirei chegar? Então, algumas vezes nós nos preocupamos tanto com o futuro que nós nos esquecemos do presente. E aí é importante lembrarmos que nós temos apenas 3 tempos: o ontem, o hoje e o amanhã. Mas nós só podemos falar de 2 tempos: o passado e o presente. Mas é importante também lembrar que muitas vezes, quando nós estamos trazendo à memória todas as coisas do passado, muitas coisas do passado, algumas vezes ficamos entristecidos. Essa tristeza aumenta, trazendo-nos angústia, essa angústia é uma solidão, essa solidão, a depressão. E o que é a depressão? A depressão, diz também um especialista, que ela é o excesso do passado em nossa mente. Como você se encontra hoje? Com excesso de passado ou com excesso de futuro? A Bíblia nos ensina que nós devemos viver um dia de cada vez. Eclesiastes fala acerca do tempo, que é um tempo para todas as coisas. Josué, mesmo em sendo jovem, aprendeu com Moisés a caminhar. Diz o texto bíblico que ele, sob juramento, junto com Deus, decidiu conduzir esse povo. E sob juramento, Deus havia prometido uma terra para Moisés, e que Josué seguiria em frente. Nesses dias, Deus quer que eu e você não olhemos para o passado, para que nós não venhamos a nos encher do passado e não fiquemos deprimidos. Deus também não quer que nós venhamos a pensar demais no amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Senão nós vamos ficar ansiosos. Nem na depressão, nem na ansiedade nós temos controle. Porém, nós precisamos viver um dia de cada vez, sabendo que o dia de hoje é chamado de presente, a esse presente é chamado de milagre, a esse milagre é chamado de vida. E Deus tem nos dado a vida para que nós venhamos a viver um dia de cada vez. É verdade que temos que fazer planejamento, é verdade que temos que olhar para o passado e entender que o passado nos ensina as lições hoje para que possamos ter um futuro melhor. Mas não se apaixonar pelo passado, não se preocupar demasiadamente com o futuro, um dia de cada vez. Diz o texto que Josué assume essa posição. Josué toma essa postura de líder. Aprendemos então, nesse texto, que Deus nos chama para que nós sejamos fortes, corajosos, não se preocupando com o passado, não se preocupando com o futuro, mas nos preparando no presente para o ir, o encaminhar, o enviar
de Deus, não apenas hoje, mas para todo sempre. Eu quero orar com você. Você que encontra-se um pouco deprimido nessa situação, entristecido, desanimado, achando que não vai acabar. Essas coisas passarão. Tudo passa. Vai passar. Esse tempo vai passar. Você vai voltar a se alegrar, você vai voltar a cantar. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã, você já deve conhecer o dito popular, a Deus pertence. E é verdade. Então viva hoje, descanse. Feche seus olhos. Ou então acompanhe comigo no seu pensamento essa oração. Senhor, nós queremos apresentar esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente que tem esse problema. Alguns depressão, outros ansiedade, outros medos, alguns incerteza do que está por vir. Nós queremos descansar em Ti, sabendo que todas as coisas estão em Tuas mãos. E como Teus filhos e filhas, nós queremos apenas dizer, Senhor, sê conosco, para que nós possamos vencer. Sê conosco, para que possamos estar firmes nos dias difíceis. E como diz a Tua palavra no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O pão diário nós teremos, o alimento nós teremos. E queremos ter um coração grato por tudo que Tu tem nos dado, por tudo que Tu ainda há de nos dar e por tudo que Tu ainda há de realizar em nossas vidas. Por isso, sê conosco, é o que eu te peço e o agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.